Oi, gente, a paz de Jesus, graça e paz para todos vocês. Beijo no coração de todos. Ezequiel capítulo 37. Eu vou ler para vocês aqui o profeta Ezequiel no capítulo de número 37, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Norma, acabou de chegar, beijo no Edmilson também, nosso presbítero. Verso 4: Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Verso 12 do capítulo 37 do profeta diz assim: portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Alterando cenários de morte. Nós acabamos de ler uma descrição do estado psicológico, espiritual e existencial do povo de Israel, no momento em que eles enfrentaram talvez o período mais amargo da história do povo de Israel, que foi o período do cativeiro babilônico. Por mais que Deus houvesse levantado profetas para exortá-los, para adverti-los, para admoestá-los quanto ao caminho que eles haviam deliberadamente determinado em tomar, que era um caminho de recalcitrância contra a verdade, que era um caminho de oposição em relação à verdade, que era um caminho antagônico em relação à vontade de Deus. E eles, mesmo assim, com todos os avisos, com todos os alertas, com todas as admoestações, muitos profetas alertaram sobre a iminência de um cativeiro que seria a única forma pedagógica de Deus trazê-los de volta, mas seria algo doloroso, algo difícil, mas mesmo assim foi inevitável. E depois de muito tempo, Deus permitiu que Nabucodonosor fosse usado como uma navalha afiada para fazer barba, cabelo e bigode no povo de Israel. Eles foram expropriados da sua terra, foram arrancados da sua terra, foram envergonhados, perderam status de nação, e as suas mulheres foram abusadas, os seus filhos foram feitos de escravos, e tudo aquilo que eles punham a sua confiança, na verdade não os salvou naquele momento.
Eles estavam confiados no templo físico, nas paredes que eles haviam construído, achando que pelo fato deles frequentarem o templo de Salomão, deles fazerem parte do templo de Salomão, de serem o povo das alianças, o povo das promessas, o povo das revelações, eles poderiam viver de qualquer maneira, de qualquer forma, porque eles tinham, na verdade, na cabeça deles, uma licença para viver de forma licenciosa, para viver de forma totalmente desgarrada do projeto e da vontade de Deus para a vida deles. Eles achavam que o fato só de frequentar o templo, de que o templo era uma proteção em si para eles. O profeta Jeremias chega a dizer que eles falavam templo, templo, templo do Senhor. Eles achavam que a proteção estava nas paredes e não na conduta e na verdade e na sinceridade que eles deveriam andar diante do Senhor. E não deu outra. Deus não teve outra alternativa, Deus não teve outra forma, Deus não teve outra pedagogia que não fosse essa pedagogia da disciplina e do castigo. De modo que o povo de Israel foi levado. Oi, querida Verônica Fernandes, nossa madrinha também, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Não houve outra maneira de Deus trazê-los de volta senão por essa pedagogia penosa, difícil, complicada, que foi usar uma nação pagã, uma nação ímpia, abominável, um rei soberbo, que foi Nabucodonosor, como uma navalha para fazer barba, cabelo e bigode na nação de Israel. Foram levados cativos. Se a gente quiser entender um pouquinho como é que estava o estado de alma, de espírito, de coração, o estado emocional e existencial do povo de Israel no período do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, como havia sido profetizado pelo Jeremias no capítulo 25, nós podemos ler o Salmo 137, que fala que eles chegaram às margens dos rios na Babilônia, e lá eles se prostraram, lá eles ficaram caídos, prostrados, derrotados, sem forças. E os algozes pediam para que eles cantassem as canções alegres de Sião. Eles diziam: cante uma daquelas canções de Sião. E o Salmo 137 diz que eles falavam para os seus algozes, dizendo assim: como nós haveremos de cantar os cânticos alegres se nós estamos em terra estranha? O Salmo 137 nos dá conta de que eles haviam pendurado os seus instrumentos de cânticos e de louvor nos salgueiros, fazendo quase que uma poesia irônica e trágica, porque os salgueiros são árvores conhecidas como chorões. Elas têm um formato de que lágrimas estão caindo, e são nos chorões, são nas árvores que carregam esse simbolismo de choro, que eles penduram aquilo que produzia alegria, riso e gargalhada, que eram os seus instrumentos de louvor a Deus, mostrando um cenário totalmente antagônico. O povo que adorava agora está divorciado do louvor, está divorciado da adoração, está sem o templo, sem altar, sem reverência, sem Deus, sem vida espiritual, sem nação, perdem o status de nação, estão ali sendo aviltados, expropriados e maltratados pelos seus adversários. E depois de um tempo eles vivendo nessa situação, o profeta Ezequiel, ele vai pintar qual era o estado emocional, psicológico e existencial do povo. Havia um provérbios que começou a ser ventilado e circular no meio do povo, que é o versículo de número 11 desse capítulo 37. O povo começava a dizer: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Era isso que eles conversavam um com os outros. O que se pregava no meio deles era uma mensagem de morte, de desesperança, de que nós estamos acabados, de que para a gente não tem mais jeito, de que não há mais o que fazer, que nós perdemos tudo, chegamos no fundo do poço, não temos mais nação, não temos mais templo, não temos mais altares, não temos mais referência, não temos mais vida espiritual. O Senhor nos abandonou, nos entregou na mão dos nossos inimigos, de modo que os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Era esse o estado emocional pintado nessa visão profética, nessa visão arquetípica que o profeta Ezequiel nos apresenta no capítulo 37. Era assim que estava o povo. O coração estava seco, como ossos secos, nossos ossos
se secaram, coração seco, os sonhos foram soterrados, a esperança foi arrebentada, tudo está acabado. Era exatamente dessa forma que eles viviam num cativeiro babilônico, mas a prisão interior e emocional era muito maior do que a própria prisão externa que eles estavam ali na Babilônia. Eles diziam: às margens dos rios da Babilônia nós choramos, nós nos assentávamos e choramos, porque nós nos lembrávamos dos bons tempos de Sião. E aqui nessa terra estranha não há como cantar louvores a Deus, por isso eles penduraram as suas harpas, instrumentos de alegria e de louvor, naquelas árvores que eram conhecidas como os chorões. Aquilo que deveria produzir louvor agora produzia choro. Aquilo que deveria produzir alegria agora produzia tristeza. Era esse o cenário do povo de Israel. Durante 70 anos foi assim que eles viveram. Durante 70 anos foi esse o estado emocional que se instalou no coração de todos os israelitas. Agora nós precisamos olhar para esse texto, não apenas contextualizando, mas também olhando para ele de uma forma profética, daquilo que Deus mostrou para o profeta Ezequiel. E nós queremos aprender algumas coisas que têm a ver conosco também, porque o cenário que a gente vive hoje é um cenário que carrega alguma similaridade com o cenário do povo de Israel. Nós estamos também vivendo o nosso período de cativeiro, nós estamos no nosso cativeiro emocional, nós estamos aqui vivendo cercado de medos, de incertezas e de dúvidas. Nós estamos aqui vivendo essa nossa quarentena, que é o nosso cativeiro e que tem produzido na vida de muita gente problemas emocionais, medos, angústias, pavores, dúvidas, incertezas. E esse cativeiro que a gente está vivendo tem produzido muitas coisas na vida de muitas pessoas, e a gente precisa aprender algumas coisas com esse período. O que Deus quer nos ensinar com esse período? A primeira coisa que a gente precisa aprender e que eu quero destacar com vocês aqui nessa noite está no versículo de número 1 e 2. O capítulo 37 diz assim: que veio a mão do Senhor sobre o Ezequiel e o levou, e o deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor o leva, o Senhor o deixa. Deus permite que Ezequiel constatasse, percebesse, discernisse todo o cenário. É o Senhor quem o leva, é o Senhor quem não o poupa daquele momento, é o Senhor que não o põe dentro de uma bolha. Esse é o nosso Deus, que não nos coloca dentro de uma bolha, mas permite que a gente passe, que a gente viva e que a gente experimente algumas situações na nossa existência, que às vezes não são muito agradáveis, às vezes o cenário não é muito agradável. Diz o texto que foi o próprio Deus que o levou e que o deixou, e não só isso, e o fez rodear, o fez andar, o fez caminhar, o fez discernir e perceber todo aquele cenário. O verso 2 diz assim: e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos. Ezequiel constata que era um número muito grande na superfície do vale, estavam sequíssimos, não tinha vida, ausência de graça, morte instalada, derrota instalada, pânico instalado, um lugar sombrio, um lugar medonho. É nesse lugar que Deus põe o seu profeta, para que nesse lugar ele pudesse ser ferramenta para alterar esse cenário de morte. É nesse lugar de desesperança que Deus coloca o seu profeta, para que ele abra a sua boca, para que ele grite a palavra da vida, a palavra do evangelho, para que essa palavra, sendo gritada por ele, comece a transformar cenários de morte. Deus o levou para que ele pudesse andar e constatar todo aquele cenário. Primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que sem admissão da realidade não há cura. Não há cura sem admissão da realidade. Ezequiel precisava olhar, perceber e discernir e enxergar o que de fato estava acontecendo, qual era o cenário real. O cenário é esse. Assim que está o meu povo. Assim que está Israel. Israel está dessa forma, está como esse vale de ossos secos. O pecado deles secou a vida deles. A recalcitrância deles em relação à verdade secou a vida deles. A conduta deliberada em andar de forma antagônica à vontade de Deus cegou
secou o coração de Israel. Eles estão assim, como esse vale seco, sem vida, sem graça de Deus, sem vida espiritual, sem vida emocional, sem esperança. Eles estão dessa forma. Enquanto a gente não abrir os nossos olhos e não constatar o cenário, não há possibilidade de cura. O doente só se permite ser curado quando ele consegue olhar para dentro de si, consegue se enxergar. Enquanto as nossas doenças são negadas por nós, enquanto os nossos problemas são camuflados por nós, enquanto as nossas idiosincrasias são escondidas por nós, não há possibilidade de cura, porque a cura só acontece quando as coisas chegam para a luz, porque tudo que se manifesta, se manifesta diante da luz, e na luz é curado. É preciso admitir, é preciso nesse momento, nesse cenário de horrores que a gente está vivendo, cada um fazer essa imersão para dentro de si e se perceber enfermidades, doenças, seja ela de que natureza for, seja ela emocional, seja ela espiritual, de que natureza seja, nós precisamos admitir a realidade. Nós, como igreja, falando de uma forma coletiva, precisamos admitir a nossa realidade, precisamos admitir que Deus, num dado momento, foi colocado de fora dos nossos projetos, Deus foi colocado de fora da nossa vida, Deus foi colocado em segundo, em terceiro, em quarto plano. Os nossos projetos passaram a colocar na frente de Deus, nosso crescimento pessoal, nosso crescimento econômico, nossa prosperidade financeira, tudo isso foi sendo colocado no lugar de Deus. A vida de oração foi sendo deixada de lado, a vida de palavra, de leitura da palavra foi sendo esquecida, e nós chegamos agora nesse cenário em que estamos precisando de renovação, de avivamento. Estamos agora nesse cenário caótico, caotizado, nesse vale de ossos secos, todo mundo preso na sua casa, todo mundo com incerteza, com medo do futuro, ninguém com certeza de mais nada. Precisamos agora dizer: Senhor, manda a tua palavra de vida e altera esse cenário de morte. Manda a tua palavra de vida e altera esse cenário de morte. Mas essa cura só acontece quando a gente admite a realidade, que muitas vezes é esmagadora, que muitas vezes nós não queremos encarar, nós não queremos nos deparar, nós não queremos chegar para a luz e nos discernir e nos enxergar. Mas a palavra diz que só há possibilidade de cura quando há admissão da realidade. Israel só seria curado por Deus, Israel só seria restaurado e reerguido por Deus se eles admitissem o seu estado de miserabilidade, se eles admitissem que tudo aquilo que eles estavam vivendo era consequência dos seus erros deliberados, era consequência dos seus caminhos, era consequência de tudo aquilo que eles escolheram em viver longe de Deus. Eles precisavam de fato reconhecer isso. Eles precisavam olhar para dentro deles e falar: olha, nós de fato chegamos nesse estado porque nós deliberadamente escolhemos esse caminho. Sem admissão da realidade não há possibilidade de cura. Enquanto o doente ele não enxergar que precisa de médico, ele nunca vai ser curado. Ele nunca vai ser curado. Enquanto a gente não admitir que existem coisas na nossa vida que precisam ser curadas, mudadas, alteradas pelo Senhor, não há possibilidade de cura. Não há. Somente a gente se deparando com a realidade esmagadora que existe a possibilidade de cura. Há ainda uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto. Esse texto nos ensina também que só Deus pode determinar quando a vida acaba. Só Deus tem o poder de determinar quando a vida acaba. Para os israelitas, a vida tinha acabado. A declaração deles no verso 11, desse capítulo 37, é uma declaração de alguém que não carrega mais nenhuma esperança. É a declaração de alguém que não tem mais nenhum vislumbre do futuro. É a declaração de alguém que não carrega nenhuma esperança no coração de dias melhores. Eles diziam entre eles, no verso 11, os nossos ossos
se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Para eles não havia mais solução, para eles não tinha mais segundas oportunidades, eles estavam dados como mortos. Só que a Bíblia nos ensina que só Deus determina quando a vida acaba. Os homens, as circunstâncias, os poderes não têm esse poder de determinar quando a vida do indivíduo acaba. Ninguém pode dar ninguém como morto, porque só Deus diz quando acaba. Só Deus pode dizer quando acabou. Só Deus pode dizer quando é o fim. Mas a ninguém foi dado esse poder, porque o Senhor é o Deus que levanta do monturo desvalido e o faz assentar nos lugares altos. Quando Deus quer fazer, Deus pega aqueles que se sentem como vaso quebrado e Deus restaura e derrama a glória maior. Quando Deus quer fazer, Deus pega o segundo estado do indivíduo e faz com que esse segundo estado seja muito mais glorioso e muito maior do que o primeiro estado. Porque quando Deus quer, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Só Deus determina quando a vida acaba. Só Deus determina quando é o fim da linha. Só Deus determina quando o indivíduo é dado como morto. Por mais que os israelitas tenham trazido para si essa palavra de derrota, de morte, dizendo que os ossos estavam secos, que a esperança tinha perecido, que eles estavam mortos, Deus vai dizer para eles: eu vou quebrar a sepultura de vocês. Por mais que vocês se sintam dentro de uma sepultura, presos dentro de uma sepultura, o Senhor diz ao profeta Ezequiel, profetiza Ezequiel, e diz para eles assim, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e os trarei à terra de Israel. Deus é o Deus que quebra as sepulturas, que quebra os cercos que nos prendem, que quebra os grilhões que nos prendem, que quebra toda a fortaleza que nos prendem. Ele é o Deus que quebra as sepulturas, muitas vezes contrariando as nossas próprias palavras de derrota. Quando a gente mesmo olha para o cenário e diz: olha, para mim acabou, para mim está acabado, para mim não tem mais jeito, para mim não há mais saída, não há mais solução. Quando nós mesmos lançamos sobre nós essas palavras de morte, Deus chega e contraria a nossa própria palavra e diz assim: eu sou Deus que quebro sepulturas e faço de ossos secos se tornarem gente com vida e cheia do Espírito, e cheia do Espírito Santo. Só Deus determina quando a vida acaba. Só Deus determina quando o ministério de alguém acaba. Só Deus determina quando o casamento de alguém acaba. Os homens não carregam esse poder. Só Deus que tem esse poder de determinar. E nesse caso em questão que nós estamos tratando, por mais que a situação fosse extremamente caótica e fosse extremamente terrível, um cenário de morte, vocês não queiram imaginar o que é um vale de ossos secos, aqueles ossos porosos, já envelhecidos, uma aparência horrível. O Senhor diz para o profeta assim: o que tu acha, Ezequiel? Tu acha que isso tem jeito? O que tu acha, Ezequiel? O verso de número 3, o Senhor pergunta assim: então o Senhor me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Tu acha que tem jeito esse negócio? Tu acha que a vida daquela pessoa ainda tem jeito? Tu acha que a situação daquela pessoa ainda tem jeito? Tu acha que aquilo pode ser alterado? É a pergunta. Tu acha que pode ser alterado? A resposta do profeta é: Senhor, tu sabes, porque os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Tu sabes, Senhor. Só tu sabes. Por mais que aos meus olhos, por mais que a minha constatação, por mais que essa realidade esmagadora diante de mim diga que é algo improvável, algo extremamente difícil de acontecer, você dá vida a ossos secos, mas Senhor, se tratando de ti, tu o sabes. Se tratando de Deus, tu
pode acontecer. Está aberta todas as possibilidades. Quando a gente está falando do Todo-Poderoso, todas as possibilidades estão abertas, porque os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E aí a palavra da vida começa a entrar em ação. Já que o profeta Ezequiel disse para Deus: Deus, tu sabes. Já que eu sei, então faz o seguinte, Ezequiel, no meio desse cenário de morte, levanta-se e grita a palavra da vida, porque essa palavra carrega poder de alterar cenários de morte, cenários caotizados, cenários sombrios. A palavra que eu vou pôr na sua boca vai carregar o poder de alterar cenários de morte. Se levanta e profetiza e diz a esse vale de ossos secos: ouvi a palavra do Senhor, ouvi a boa nova do Senhor, ouvi a palavra viva do Senhor, a palavra da profecia. E quando o profeta começa a profetizar, um milagre começa a acontecer. Os ossos começam a se mexer. Aquele cenário estático, sem vida, de morte, começa a ser invadido pela palavra da vida. E aonde a palavra da vida chega, cenários são alterados, corações são transformados, vidas são avivadas. A palavra da vida chegando é aquela mesma palavra do Gênesis capítulo 1, quando diz que a terra, Deus criou os céus e a terra porém era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus começou a abrir a sua boca. A palavra criadora de Deus, que muda cenários caotizados, que muda terras que estão sem formas e vazias, que mudam existências que se caotizaram por conta de escolhas deliberadas, por conta de pecados voluntários, por conta de caminhos que foram decididos tomar. A existência, a vida se caotizou, ficou sem forma e vazia, mas aí chega a palavra da vida, a palavra do Deus vivo, a palavra rema, a palavra que altera cenários, e Deus diz: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Essa mesma palavra criadora que altera existências caotizadas, essa mesma palavra que chega na boca do profeta Ezequiel, a palavra criadora que vai trazendo vida, que vai alterando cenários, que vai tirando morte. E diz que quando ele começa a profetizar, o Espírito do Senhor começou a invadir aqueles ossos secos, e eles começaram a se bater. Um ruído se ouviu, barulho de ossos que se batiam de um lado para o outro, aquele fêmur procurando aquele antebraço, e os ossos iam se batendo um com o outro. E diz o texto que eles foram procurando cada osso ao seu osso de origem, foram se encaixando, porque quando a palavra de Deus chega, quando a palavra verdadeira, viva do Evangelho chega, as coisas que estavam fora do lugar, Deus coloca no seu devido lugar. Deus conserta aquilo que estava tudo desconcertado, Deus conserta aquilo que estava tudo remexido, tudo revirado, era osso para tudo quanto lugar. Os ossos foram se juntando. O texto diz que cada osso junto ao seu osso. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Deus vai colocando tudo no seu devido lugar. Tá tudo fora do lugar, não tá? A gente está vivendo esse nosso cenário de vale de ossos secos. Mas se a gente hoje se levantar, se nós nos levantarmos com a palavra da profecia, essa palavra de vida, tudo que está parecendo que está tudo desordenado, o Senhor vai dar ordem e as coisas vão começar a encontrar o seu lugar. As coisas vão encontrando o seu lugar. As relações vão se ajustando. As coisas vão se ajustando, as coisas vão se encaixando, aquilo que não encaixava, aquilo que não dava certo, aquilo que
ficava em rota de colisão, a palavra da vida vai produzindo meios e jeitos para que as coisas se encaixem. Aqui, ó, vai tudo se encaixando. Cada osso com o seu osso vai se encaixando por causa da palavra da vida. A palavra da vida. E diz o texto que os tendões foram crescendo. Cresceu carne, cresceu pele. E aí o Senhor diz, mas está faltando uma coisa ainda. Ainda falta ainda a cerejinha do bolo, Ezequiel. Ele já tem carne, ele já tem pele, cresceram tendões, eles já estão de pé. Falta a cerejinha do bolo que vai agora. Verso 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Deus sopra da tua vida sobre eles, sopra do teu Espírito sobre eles, do Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito da verdade, sopra sobre eles. Enquanto ele profetizava, diz o texto, enquanto ele profetizava, eis que o Espírito entrou neles. Eles deixaram apenas de ser almas existentes para passarem a ser seres viventes. E se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Um exército sobremodo numeroso. O texto começa dizendo que o cenário era um cenário de vale cheio de ossos sequíssimos, sem nenhuma vida. Sem nenhuma vida. O texto nos encerra dizendo o seguinte, que esse vale se transformou num grande exército de fé, cheios do Espírito Santo. Sabe como é que a gente vai sair desse nosso cativeiro, dessa nossa quarentena? Nós vamos sair cheios do Espírito Santo, um exército cheio de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da palavra da vida. Deus está usando esse momento de cativeiro para nos encher do seu Espírito. Nós vamos sair cheio. O cenário que era caótico, que era de morte, que era de vale de sombra e de morte, vai se transformar em um cenário cheio da graça de Deus. E soprou o Espírito. E soprou o Espírito. Só Deus tem a última palavra. Só Deus diz quando acabou. Dê essa notícia para as pessoas, que o inferno fique sabendo, e que todas as pessoas fiquem sabendo que só Deus diz quando alguma coisa acabou. Nem nós mesmos carregamos esse poder. Ainda que a gente mesmo diga que acabou, que é o fim, que não tem mais jeito, que a gente não se levanta mais, que a gente não consegue mais se erguer, até contra a nossa própria palavra, só Deus diz quando acabou. E Deus ainda não disse que acabou. Deus ainda não disse que acabou. Recebam essa palavra da vida. Recebam essa palavra da vida. Que essa palavra da vida altere cenários de morte, cenários de medo que te cercam, cenários de angústias que te cercam. Que essa palavra da vida comece agora a alterar cenários. Que você receba a graça de Deus, força do Espírito, alegria do Espírito Santo. Que você receba a graça de Deus. Receba nessa noite. Deixa a palavra da vida entrar, como entrou naquele vale de ossos secos, e deixa ela produzir a vida que ela quer produzir. Deixa que ela vai fazer com que as coisas se encaixem. Parece que está tudo fora, fique em paz. A palavra da vida vai fazer isso aqui, ó, vai fazer com que tudo se encaixe. Tudo vai se encaixar. Há poder no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar vocês com uma canção agora, antes de eu encerrar. Vou deixar vocês com uma canção. E eu queria que vocês ouvissem essa canção
em espírito de oração para nós orarmos juntos e que a gente profetize juntos nessa noite sobre todo o cenário de morte. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Peça, Senhor, sopra Espírito sobre a minha casa, sobre a minha vida. Peça isso ao Senhor nessa noite. Peça para esse Espírito soprar sobre a sua vida nessa noite. Nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Recebam o Espírito do Senhor nessa noite, Espírito de graça e de poder. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Deus não nos tem nos dado espírito de covardia, mas de poder. Em nome de Jesus, sejam cheios nessa noite. Espírito Sejam renovados pelo Senhor nessa noite. neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Vem nos avivar, Senhor, com o teu poder e com a tua graça. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Diga sobre os nossos corações, Senhor. Sobre os nossos corações, Vem, Senhor, Senhor, sobre todas as nações. Senhor, sobre toda a tempestade de glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, Senhor, sobre todas as nações.
Senhor Jesus, sopra o teu Espírito sobre as nossas vidas nessa noite. Sopra o teu Espírito sobre a nossa nação. Muda esse cenário caótico. Muda esse cenário de morte, esse cenário de tragédia. Sopra o teu Espírito trazendo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, levando de sobre nós e de perto de nós todo espírito de morte, todo espírito de ameaça, que tu nos livres, Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo. Derrama a tua graça sobre nós, Senhor. Altera os cenários de morte que nos cercam, Senhor, e ministra a vida, a tua palavra da vida, a tua palavra criadora, Senhor, que chegue até nós, que chegue até cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e oramos por todos nessa noite, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa casa, a nossa vizinhança, que todos sejam visitados pela tua graça e que haja um avivamento, que haja um desejo de que todos se prostrem e se curvem diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, é a oração que eu te faço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, obrigado pela sua companhia, que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Jesus. Beijo.